Dia, mulheres maravilhosas, poderosas, lindas, grandonas. Gente, segunda-feira, bater um papinho com vocês aqui bem rapidinho. Deixa eu colocar um cafezinho aqui. A gente vai tomar um cafezinho juntas. Só um minutinho. E a gente vai bater um papinho. Bem rapidinho. Como que vocês estão, gente? Bom dia, bom dia. Deixa eu acenar aqui. Bom dia, meninas. Cafezinho. Pegue seu cafezinho. Se você estiver lavando uma louça, pode continuar lavando sua louça. Se estiver arrumando para o trabalho, pode continuar arrumando para o trabalho. Bom dia, maravilhosa. Pode continuar, é só você me ouvir. Vai ser bem rapidinho, até porque hoje é segunda e nós estamos na correria, né? Mas o que eu queria conversar com vocês, meninas? Essa semana eu fiquei pensando muito sobre um assunto em relação a tirar os projetos do papel em 2025. E aí, eu vim conversar com vocês sobre uma frase que talvez vocês já tenham ouvido. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Você já ouviu falar dessa frase? Gente, isso nada mais é do que falar que onde você depositar a sua atenção, onde você depositar a sua energia, ali se tornará o seu ponto central. Ali vai ser o que você vai estar continuamente dando a sua própria energia. Até mesmo se desgastando, colocando toda a sua energia ali. Aí é hora de você pensar onde você está colocando o teu coração. Talvez você não tenha ouvido ainda falar dessa frase, mas eu vou falar de uma outra que ela é mais moderninha, que você ouve mais. Tudo que focamos expande. Isso você já ouviu? Às vezes a gente ouve aí nessas palestras de coaching ou nessas frases mesmo que a gente vê na internet. Tudo que você foca expande. E quando se fala de foco, fala do centro de atenção. Eu vou te dar um exemplo que talvez você já tenha passado por isso. Teve uma época que eu tava querendo muito aquele Uno mais antigo, aquele super poderoso, super potente, que carrega até caminhão. Pois é. Teve uma época que eu tava muito querendo aquele Uno. E aí, conversando com meu esposo, conversando com amigos sobre o Uno, sobre o preço, como ele é potente, apesar de ser mais antigo, eu comecei a sair na rua e ver um monte de Uno. Um monte de Uno. E aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Será que isso é uma resposta de Deus que eu tenho que comprar? Meu Deus do céu! Será que é o Uno mesmo? E aí, eu sou muito curiosa, eu fui pesquisar sobre isso. E vi, tem um monte de coisa que fala sobre isso, né? Aí eu vi uma que falava em relação, acho que chama lei da atração, sobre manifestar os desejos, de querer muito uma coisa. Essa eu não me aprofundei muito, deixa eu assinar aqui para outra gatona. E aí, gatona, bom dia! Aproveitar e tomar meu café. Aí, para essa questão da manifestação, do desejo, eu não me atentei muito. Só que eu achei mais interessante, até mesmo porque é um assunto que eu gosto, foi voltado para a física, que fala sobre um fenômeno conhecido como percepção seletiva. O que ele fala? Fala que quando você pensa muito sobre uma coisa, o seu cérebro te faz ver aquela coisa. Não é que o Uno brotou na rua do nada pra mim, pra mostrar pra mim que era aquilo que eu tinha que comprar. Era porque o meu cérebro tava focando muito naquilo, tava dando muita atenção pra aquilo. E aí eu comecei, se eu não tivesse pensando no Uno especificamente, eu ia sair na rua e ver um monte de carro. Perceber um monte de carro. Só que como eu tava prestando atenção naquele carro, querendo aquele carro, falando o tempo todo sobre aquele carro, pesquisando sobre ele, então quando eu saía na rua, o meu cérebro já estava procurando aquele tipo de carro, às vezes até o mesmo modelo, a mesma cor, o mesmo ano. Então é isso.
quando a gente coloca o nosso coração, né? Se você conhece aquela primeira frase, onde a gente coloca o nosso coração, o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Quando a gente coloca o coração, a atenção, a energia em algo, aquilo ali vai crescer, aquilo ali vai expandir, não de forma física, mas em você, dentro de você. Aquilo ali vai ser o seu centro. Você só vai pensar naquilo. E aí, qual que é a questão? Qual que é a relação disso com o projeto com a questão de tirar o projeto do papel em 2025? Eu queria saber de vocês, meninas, porque foi algo que aconteceu comigo. Onde está o seu coração? Em que você está focando? No problema ou na solução? Porque eu, quando resolvi tirar o meu projeto do papel, agora em 2025, eu foquei muito nos problemas. Muito, muito, muito. Então eu pensava, eu poderia fazer isso, mas e o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar? Quanto vai custar? E o meu tempo? Eu não tenho tempo. O que eu vou fazer? Tô com medo. Então eu foquei muito no problema. Aí eu vi uma palestra, eu sou uma pessoa de palestras, tá, meninas? Vocês vão ver que eu sou de palestra, de podcast, de livro. Então eu assisti a uma palestra que o preletor ele falou assim: tem gente que arruma problema para cada solução que a gente aponta para ela. E é engraçado, mas é trágico, porque eu estava assim. E talvez você também esteja assim, apontando um problema para cada solução que alguém ou que você mesma pense para aquele projeto seu. Se você hoje, né, tá aqui e fala comigo assim, Márcia, não, eu tenho um projeto para tirar em 2025 do papel, eu acho que tem muita coisa que eu vou ter que passar, muita coisa que eu vou ter que enfrentar, mas eu não estou focada no problema, eu estou focada na solução. Então eu te digo, você é uma pessoa que está com a sua percepção dinamizada, uma percepção dinâmica. Vai ter trabalho? Vai, mas você vai conseguir seguir em frente. Agora, se você, assim como eu, está, como eu estava, né, gente? A gente aprende para fazer as coisas, não é para poder ficar parada no tempo. Então, assim você está focada no problema, talvez você esteja com uma barreira que para o seu cérebro vai ser uma coisa intransponível. Porque o nosso cérebro, gente, ele é, assim, um engraçadinho para pegar a peça na gente. Ele gosta do conforto. Se você falar, nossa, e começa a dar um monte de... inventar um monte de problema para aquela questão, seu cérebro simplesmente vai falar assim, é isso mesmo, menina, mexe não, isso aí não vai dar certo não, é uma barreira intransponível, você vai perder tempo. Então, o que eu queria falar com vocês aqui? São umas dicas, eu até anotei aqui, não são bem dicas, não, foram coisas que eu pensei pra mim, e como eu falei lá no story, eu penso pra mim e falo, olha, talvez isso, se eu implementar na minha vida, pode dar certo. E aí eu já penso logo nas minhas amigas, falo, olha, fulana falou isso pra mim, quem sabe isso não dá certo pra ela também. Então eu aproveitei e vim falar isso aqui pra vocês. Vocês são minhas amigas, vocês estão aqui comigo e talvez dê certo pra mim, dê certo pra você, menina, e a gente vai tentar. É coisa que eu vou começar a fazer ainda, eu ainda não tenho resultado palpável disso, mas eu sei que é uma coisa muito consistente e talvez dê certo. E aí, a primeira coisa que quando a gente estiver diante de um projeto que a gente tem que fazer se você está pensando muito no problema, é identificar qual que é esse problema. E eu queria abrir um parêntese aqui, só um pouquinho, para falar de uma questão que ela é séria. Eu não estou falando de positividade tóxica. A positividade tóxica é aquela coisa assim, olha, um exemplo, tá, gente? Com muito respeito, eu sempre falo, coloquem muito amor aqui na minha fala, mas é só um exemplo. Você perdeu um ente querido.
Aí eu chego e falo, olha, para de focar no problema. Esquece isso. Pensa positivo, pensa... Poxa vida, você perdeu um ente querido. Você está vivendo um luto. Você está passando por um momento que é seu, um momento único. E aí quando eu quero te empurrar um pensamento positivo, levante a cabeça. Lógico que eu não quero que você entre numa situação de depressão, né? Mas também eu tenho que respeitar o seu momento, respeitar o seu tempo, o seu luto, que é o exemplo que eu dei aqui. Então, isso aqui, gente, não se trata de positividade tóxica. Mas o que fazer quando você está totalmente focado no problema do seu projeto? Aí eu pensei o seguinte, vamos identificar qual que é o problema? É a primeira coisa para poder desfazer aquele ninho aqui na cabeça. Porque às vezes a gente pensa tanta coisa, que vira aquele ninho. E você não sabe por onde começar. Então vamos identificar o problema? Vamos dar exemplo aqui. Você quer começar um projeto de treino. Só que você trabalha muito. Nós mulheres trabalhamos muito. E aí você pega serviço 8 horas da manhã, sai de casa 6h30, não sei, para pegar um ônibus. E aí sai do serviço 6 horas da noite, chega em casa muito tarde. Aí tem filhos, aí tem marido, aí tem a casa, aí tem outras coisas para fazer, tem escola, tem estudo. E aí você fala, Márcia, eu queria treinar, mas eu não tenho tempo. Aí você já identificou um problema. Não tenho tempo. Eu queria treinar, mas... Eu tô dando exemplo do treino, tá, gente? Eu queria treinar, mas a academia é muito longe. Eu queria treinar, mas eu não tenho dinheiro. Você viu que conseguiu identificar aí 3 problemas? Tá. Você identificou 3 problemas. O que você vai fazer? Você já pulou a primeira etapa. Já pulou a primeira etapa identificando. Aí você me fala que, Márcia, mas você falou muito rápido. Como que eu vou identificar? Faça perguntas para você mesmo. Eu quero fazer o treino, o que tá me atrapalhando? O que me impede de tirar tal projeto do papel? Vou dar um outro exemplo. O que me impede de tirar um projeto, um estudo, alguma coisa que eu quero fazer do papel? Talvez medo. Talvez eu tenha muito medo. Aí você se perguntou, aí você conseguiu identificar um problema. Eu tô com medo. Aí vamos pro próximo passo. Qual que seria o próximo passo depois de identificar esse problema? Depois que você identificou esse problema, você vai precisar trabalhar a sua mente. Por que, meninas, eu falo isso? Porque não é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para a noite. Não é uma coisa que eu vou te falar aqui agora e daqui 5 minutos você já vai estar implementando na sua vida feliz da vida. Não, porque a gente tem algumas limitações. Mas uma notícia boa que nós podemos trabalhar as nossas limitações. E aí, o que eu vou te falar? Quando nós estamos muito naquela mentalidade do negativo, que vai dar tudo certo, é você parar e trabalhar essa mentalidade primeiro. Por que eu sempre estou pensando tudo muito negativo? Por que não tá dando certo? Por que eu já consegui identificar quais são as minhas limitações, mas eu não tô conseguindo levar adiante? A gente pausa aqui para eu acenar para as gatonas. Bom dia, meninas! Cafezinho? Então, é trabalhar isso, é buscar se conhecer. Eu vou sempre bater nessa tecla. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com êxito se você não se conhecer. Se você não saber quem você é, as coisas que você gosta, quais são os seus limites. E eu falo isso porque aqui, nesse segundo ponto, você vai ter que desenvolver essa mentalidade. Essa mentalidade resolutiva, essa mentalidade de, em vez de colocar o foco no problema, criar soluções para essas questões. Então vamos lá para o primeiro exemplo que eu dei, do treino. Márcia, eu queria treinar, mas aí nós já identificamos 3 problemas, né? Eu queria treinar, mas eu não vou treinar porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Foi o primeiro, né? Eu não tenho dinheiro, porque eu tenho muitas dívidas para pagar.
eu não tenho dinheiro e também a academia fica longe da minha casa. Então, 3 problemas. Vamos pensar uma solução para esse primeiro problema? Eu não tenho tempo. Tá, você não tem tempo, você acorda muito cedo, não dá tempo de você ir à academia. Mas será que não daria tempo de você fazer uma série de agachamento em casa antes de ir para o trabalho? Márcia, mas eu acordo já assim, eu pego o serviço 8 horas, eu tenho que pegar o ônibus 6h30, eu acordo 6 horas, não dá tempo nem de tomar café. Aí é uma questão que nós vamos conversar também, sobre pagar o preço. Você precisa acordar pelo menos meia hora antes para poder fazer uma sessão de agachamento. E eu não tô falando 30, 90 agachamentos, não. Eu falo uma sessão 3 vezes de 5 agachamentos, ou uma vez só porque você tá começando agora. Abdominal, em casa mesmo. Fazer aquele negocinho com... Eu tinha uma vassourinha que eu sempre fazia um negocinho aqui para poder trabalhar essa parte aqui do abdômen. Então, assim, encontrar a solução para dar o primeiro passo. Porque a partir do momento que você dá o primeiro passo, você começa a pensar, como que eu faço para intensificar isso aqui? Eu tô fazendo um agachamento por dia de manhã, eu tô achando que tá sendo bom, não. Eu posso fazer uma caminhada. Eu posso... E vai intensificando. Só que você percebeu que é uma coisinha de cada vez? É um passo. Porque às vezes a gente tá aqui, igual hoje é segunda-feira, eu tô aqui fazendo essa live... E aí, por ser segunda-feira, por ser aquele dia internacional de recomeço, a gente quer fazer tudo de uma vez. Nossa, hoje eu vou começar a academia, eu vou começar a trabalhar, eu vou reorganizar minha agenda, eu vou me alimentar bem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E aí, você se sobrecarrega. E aí, quando chega terça-feira, quarta-feira, você não conseguiu fazer absolutamente nada. Ou começou e parou. Então, você percebeu aqui que é um passo de cada vez? Então, você já arrumou uma solução aqui para o seu problema da academia. Vamos para o outro exemplo que eu dei. Eu quero tirar um projeto do papel, só que o primeiro problema que a gente identificou, eu tenho medo. Você se questionou, você conseguiu chegar a esse problema e qual seria a solução? Eu tenho medo. O que eu faria em relação a esse medo? Ou quais são os medos? É bom identificar quais são os medos. Qual que é o meu medo? É medo do que as pessoas vão falar? Tenho que te dar um recado. Menina, se você tem medo do julgamento das pessoas, pausa pra cenar. Eu sempre dou uma pausa pra cenar aqui pras gatonas. Bom dia, gatonas. Deixa eu ver se deu certo. Acho que deu. Bom dia, gatonas. Se você tem medo do julgamento das pessoas, eu tenho que te dar uma notícia. Elas vão te julgar de qualquer jeito. Você fazendo ou não. Então você vai preferir ser julgada e ter a sua vida estagnada, ou você vai preferir ser julgada, não tá nem aí porque não acrescenta nada na sua vida, e percorrer o seu caminho. Então você identificou, meu primeiro medo é ser julgada pelas pessoas. Então você já arrumou uma solução aqui. As pessoas vão julgar de qualquer jeito, então eu vou fazer. Não, Márcio, o meu medo não é esse tipo de medo, não. Eu não consigo identificar o meu medo. É uma coisa paralisante, sabe? Quando eu penso em fazer algo, me paralisa, meu coração dispara, eu sinto fadiga, tá? Aí, você já é um medo que você precisa procurar ajuda. E aí, como você procura isso? Através de informações, gente. Google, a gente vai ali no Google, lógico que quando você vai ali no Google e fala assim, eu tô sentindo uma fadiga, aí é uma simples ansiedade, o Google fala câncer, aí você, meu Deus, o meu problema é muito mais, não, é saber ter também sabedoria para poder pesquisar as coisas, buscar informação. O meu medo é um medo que me paralisa, é patológico, talvez eu esteja com uma crise, sei lá, de ansiedade, de pânico, aí já é uma ajuda profissional. Não, o meu medo é um medo normal. Porque existe um medo normal. Tudo que nós vamos começar na vida, a gente tem um medo. O medo, ele é natural do ser humano. Ele te faz até se cuidar. Porque senão, se a gente não tivesse medo, gente, você ia chegar numa ribanceira e ia falar, nossa, que linda aquela água lá embaixo, vou pular. Puf, pulou, acabou, morreu. Então, o medo, ele nos protege, mas é um medo natural. Um medo controlado.
Aí, se é patológico, você tem que procurar uma ajuda. Se não é, você vai procurar outras formas de lidar com esse medo. Tem uma frase também que vocês já devem ter ouvido muito, que é aquela questão: você tá com medo? Vá com medo mesmo. E eu sempre falo, é muito bom, eu já fui com medo mesmo de fazer muitas coisas e umas deram certo, outras não. Mas a situação é, pensa se dá pra você ir com medo mesmo, se você precisa se preparar, mas vá com medo. Vá com medo. Se é o seu sonho, se é o que você busca, vá com medo mesmo. É um outro ponto também, na hora de você... Deixa eu acenar pra outra gatona aqui. Bom dia, gatona! Um outro ponto também, quando você tem um projeto, você se identificou, meu problema não é o que as pessoas vão dizer de mim. Meu problema também, Márcia, não é um medo patológico, eu tenho um medinho, eu tenho uma situação ali que não é paralisante, é um medo normal. Só que eu não sei nada sobre esse projeto. O meu problema é que, assim, eu não sei por onde começar. Meninas, conversem. Nós estamos aqui, ó. Eu tô aqui, vocês estão aí do outro lado. E tem um negócio chamado network, que antes eu tinha assim, pavor dessa palavra. Até eu descobri o que essa palavra é realmente. É você conversar com pessoas que entendam daquela área que você quer começar. Pessoas que já estão na área há mais tempo. Pessoas que já têm uma expertise ali. É conversar, é falar, olha, eu vi que você trabalha nessa área, que você tem bem conceituado. Como que você começou? Como que você dá continuidade? Quais são os livros que você lê? Precisa fazer algum curso? É conversar. Então, você já viu aí que a gente já arrumou solução aí para um monte de problema. Então, é isso, gente. É essa que é a mentalidade resolutiva, é a mentalidade de solucionar problemas. Voltando a dizer, não estou falando aqui de positividade tóxica. Estou falando de a gente não inventar problema para cada solução. Fazer o contrário. Cada problema que você identificar aí no seu projeto, pensa estrategicamente, pensa calmamente, você não precisa ficar afoita também. Pensa o que você precisa trabalhar, se questione. É isso mesmo? Quais são os medos? O que eu posso fazer? Uma outra coisa também que eu queria falar, pausa para acenar. Bom dia, gatona! Gente, tô adorando vocês aqui, viu? Sempre, porque nós temos esse problema, né? Sempre pensar na falta. Então vamos, fugiu a palavra que não é aplicar. É trabalhar e se concentrar no que a gente precisa fazer agora. É um outro ponto importante, era isso que tinha fugido. Um outro ponto importante. Ai, que maravilha, acordei cedo pra isso. Ai, que ótimo, gente. Eu acho que eu tô gostando, acho que vou fazer esse trem de manhã, hein? Um outro ponto. O que você pode fazer agora? Porque às vezes você tem um projeto no papel e aí ele é tão grandioso que você fala, não tem como, eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de muito isso, preciso muito aquilo. Não, o que você precisa agora? O que dá para fazer agora? E aí, nesse pensamento, a gente vai pro último ponto aqui, gente, porque eu falei que eu não ia ficar falando muito, porque eu sei que eu falo demais, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver. Hoje é segunda-feira. E aí, o último ponto, pensando no que a gente pode fazer agora, você já identificou qual que é o problema, né, do seu projeto. O que te impede de tirar o projeto do papel? Então, você já identificou qual que é o problema ou os problemas. E aí, depois, você já viu algumas soluções que você pode, algumas iniciativas que você pode tomar a partir desses problemas. E agora, tudo ainda está no papel, porque você observou, identificou o problema, criou soluções para esse problema, e agora, como que você vai implementar? Agora é o terceiro passo, implementar ações e ajustes. É uma coisa importante também. Ações, ação. Primeiro é a ação. Não existe projeto tirado do papel sem ação. E ajustes. Ajuste é quando você coloca aquilo ali em prática e viu que não deu certo,
É ajustar, não é desistir. Então, vamos voltar lá pro projeto. Ah, Márcia, eu tenho um projeto. Pro treino. Você já achou o problema, já achou a possível solução, agora é o quê? Implementar. Quanto tempo que você pode fazer isso em casa? Foi o nosso exemplo. Quanto tempo que você pode treinar em casa? Márcia, antes do trabalho eu só tenho meia hora. Meia hora. Coloca sua roupinha de treino, assim que você acordar, tomar o café, eu não sei como que você se sente melhor. Meia hora de treino em casa. Não dá tempo de ir à academia, não? Meia hora de treino em casa. Ah, Márcia, minha questão não é nem o treino, minha questão é um outro projeto, que eu trabalho demais, eu estudo demais, eu não consigo parar para escrever, eu tenho que escrever. Quanto tempo que você precisa escrever? Quantas páginas? Ah, um monte. Então, escreva uma página por dia. Ah, mas eu fico 5 horas pensando só num parágrafo. Então, coloque um prazo para você escrever uma página. Aí eu preciso 3 dias para poder escrever uma página. 3 dias para escrever uma página. E coloca tempo. 1 hora escrevendo por dia. Ah, é muito tempo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Meia hora. 15 minutos que você escrever por dia. Ou 15 minutos pesquisando sobre aquilo. É implementar a solução do seu problema. Porque não adianta também você identificar o problema, arrumar a solução e não colocar em prática, não implementar. E uma outra coisa também, gente, que é muito importante, e eu vou falar isso porque é segunda-feira é bom para falar essas coisas. Reorganize a sua vida. Arrume, sei lá, uma agenda, arrume um caderninho para anotar, porque esse negócio da gente deixar a vida me levar, muitas vezes leva a gente para caminhos que a gente não quer. A gente ouve muito aí falando, quem não sabe onde chegar vai para qualquer lugar, né? Qualquer lugar serve. E isso não é bom pra gente. Nós já temos várias desvantagens em relação à sociedade, em relação a muitas questões. Então você viver deixando a vida te levar vai te fazer perder tempo. Então reorganize sua vida, arrume uma agenda, anote. Anotar, escrever também é um bom passo, porque te ajuda eu já falei do ninho aqui na cabeça, né? Ajuda a desfazer aquele ninho da cabeça. Ajuda você ter ideias claras, objetivos claros, né? Eu já falei aqui também, peça ajuda, converse com pessoas, não tenha vergonha não. Eu ouço sempre falar assim, o não eu já tenho, então eu vou falar de uma outra forma pra você. Você já tem um não, minha filha, parte pra humilhação, parte pra humilhação, porque se a pessoa falar, não posso te ajudar, acabou. Agora, se a pessoa falar, posso te ajudar sim, olha o quanto você ganhou só de dar o primeiro passo, de perguntar, de pedir ajuda. O outro ponto, e isso que eu acabei de falar aqui, foi da questão do network, né? De conhecer pessoas que trabalham na mesma área, de pessoas que já implementaram projetos, conversar. E eu não sei se você tem essa dificuldade. Eu falo muito isso porque eu tenho essa dificuldade de pedir ajuda para tudo. Eu tenho dificuldade não por orgulho, é porque eu sempre penso assim, eu vou pedir ajuda pra pessoa, ela vai me achar interesseira. Minha amiga, ela faz tal coisa, eu sempre saio com ela pra tomar um cafezinho e tal, mas se eu chegar pra ela e pedir alguma coisa, ela vai me achar interesseira. Ou a pessoa vai me achar burra, nossa, a Márcia não sabe fazer isso. Ou a pessoa vai achar que eu tô incomodando ela, eu tenho medo de incomodar as pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar também. Às vezes a pessoa nem tá pensando isso de você, sua amiga. Eu, como amiga, eu quero ajudar minhas amigas. Então, se eu tenho uma área que eu já me dediquei, que já deu certo, e minha amiga fala, Márcia, como que você fez isso? De forma alguma eu vou falar pra ela assim, nossa, você é burra, nossa, você não consegue, nada disso. Então, é pedir ajuda e ser estratégica. Então, reorganizar sua agenda é uma forma de ser estratégica. Fazer uma coisa de cada vez é uma forma de ser estratégica. Pedir ajuda, que eu já falei, é uma forma de ser estratégica. Nós, mulheres, temos que ser estratégicas. Nós precisamos ser estratégicas. Pra gente poder não perder tanto tempo em coisas que não vão dar a solução pra gente. E lembrar sempre, pra finalizar, meninas, vou finalizar porque vai dar 8 horas, nós temos que trabalhar. Finalizar, lembrar sempre, focar na solução não significa perfeição. Porque às vezes a gente quer fazer tudo muito perfeitinho, a gente deixa de fazer porque não tá perfeito. E antes feito do que perfeito. Perfeito trava a vida.
Então, não significa buscar perfeição, mas sim buscar estratégia. Não é, 2 pontos que eu quero citar aqui, não é positividade tóxica, não é buscar a perfeição, é agir baseado conforme a sua realidade, é agir conforme a sua realidade. E como que a gente faz isso? Dando passos pequenos e concretos. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer daqui uma semana? Parar com aquele negócio, meu projeto para 2025, para daqui um ano, a gente pode ter, daqui um ano, daqui 5 anos, a gente pode ter projetos grandiosos para isso. Mas o que a gente pode fazer agora? É escrever? Márcia, a única coisa que eu posso fazer agora é pegar um caderno e escrever minhas ideias. Vai lá, escreve as suas ideias, porque isso aí é um passo pequeno, mas é um passo concreto, é um passo sólido. Pausa para acenar para a queridona aqui. Bom dia, gatona. É um passo sólido e sempre avaliando os resultados. A gente não precisa também ficar batendo na mesma tecla de coisa que a gente sabe que não está dando certo. E se você deu aquele passo, aquele primeiro passo, aquele passo pequenininho, avaliou aquilo ali e viu que não deu certo, você vai desistir? Você vai parar? Não deu certo na minha vida, nada dá certo mesmo, então eu vou parar. Não, meninas, não. Se você viu que aquele jeito que você fez não funcionou, reajuste a rota. Hoje de manhã eu coloquei lá no meu Bom Dia isso, dia de reajustar a rota, de fazer de forma diferente, mas sem perder o objetivo principal. E uma última coisa, agora de verdade para finalizar, é o seguinte, pagar o preço. E isso aqui eu tô falando porque antes de vir aqui, eu assisti uma outra live de uma moça que eu acompanho, depois eu até deixei aqui pra vocês no Instagram dela, e ela falou sobre isso, pagar o preço. Nós precisamos querer pagar o preço do que a gente tem de ideal na vida, dos nossos projetos. Por quê? E o que eu achei importante dela falar isso? Porque pagar o preço a gente sabe que tem que pagar. Só que ela colocou um ponto importante. Ou você paga o preço pelo aquele projeto, ou você vai pagar o preço de toda forma por não fazer aquilo. Vou dar o exemplo do treino, que foi o que a gente começou. Você vai precisar pagar o preço para você começar a treinar. Levantar meia hora mais cedo, fazer um exercício físico antes de ir para o serviço. Se você tiver condição de ir na academia, você vai ter que pagar financeiro, dinheiro para pagar a academia. Vai ter que acordar bem mais cedo, ou vai ter que chegar do serviço cansado e ir para academia. Isso é o pagar o preço para treinar, o nosso primeiro exemplo. Aí se você falar, não quero pagar esse preço, não vou pagar o preço. De toda forma, você vai pagar o preço. Porque você não treinando, você sendo uma pessoa sedentária, você vai pagar o preço da saúde. O que você não investe agora, você vai ter que investir talvez muito mais daqui pra frente, quando você estiver mais velha, com problema na coluna, com obesidade, com diabetes. Você não, tá? Tá amarrado em nome de Jesus. A pessoa que não quer pagar o preço. Então, o que ela ensinou ali pra mim naquela live, eu quero passar pra vocês, que eu achei muito importante, que pagar o preço você vai pagar de toda forma, mas aí você vai ter que escolher qual o preço você quer pagar. Lindonas, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. Tô muito feliz. Um beijo bem grandão pra vocês, que sejamos grandonas, mulheres grandonas, e eu não tô falando de tamanho não, tá? Grandonas, e eu sei que vocês vão entender isso aí. Um ótimo dia de trabalho, se você tá descansando, hoje é sua folga, um ótimo dia de descanso, tudo de bom pra vocês. E se eu tiver oportunidade, eu vou vir aqui sempre nesse horário, eu gostei desse horário, pra ter essas conversas com um cafezinho com vocês, tá bom? Vou ali terminar o meu café e terminar o dia. Beijo pra vocês, até a próxima.